Olá pessoal, Renan Finelão. Vocês acham que a eleição em Casimiro de Abreu foi ruim? Com Paulo Dames e Ramon? Imagine então na cidade maravilhosa que foi agora para o segundo turno, Eduardo Paes e Crivella. Eu vou passar o vídeo aqui e depois eu termino os comentários. Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro e que voltou a ser candidato ao mesmo cargo, é denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. 6 dias depois de ser escolhido pelo Democratas como candidato a prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes foi intimado por fazer propaganda eleitoral antecipada na internet. Agentes do Ministério Público Eleitoral do Rio também cumpriram um mandado de busca e apreensão no apartamento do ex-prefeito nesta terça-feira. Eduardo Paes virou réu no processo que investiga o recebimento de 10 milhões e 800 mil reais da empreiteira Odebrecht para a campanha de reeleição em 2012. Parte desse valor teria sido paga por meio de contas nas Bahamas. Em junho, o Jornal da Record mostrou os comprovantes de depósitos entregues no acordo de leniência. 4 milhões e meio de dólares, hoje mais de 24 milhões de reais. Em troca do Caixa 2, o ex-prefeito teria prometido obras na cidade, que se preparava para a Copa do Mundo e Olimpíadas. Benedito Júnior, que era o responsável pelo Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, foi quem confirmou em delação premiada que o dinheiro seria para Eduardo Paes. Na reeleição do prefeito, ele me procurou. Obviamente, era uma eleição de renovação de termo, mais competitiva. Ele fez um pedido maior na época. Eu achei o valor um pouco fora, mas tendo em vista a projeção de negócio que nós tínhamos no Rio de Janeiro, achei que deveria fazê-lo. A coordenação da propina para Eduardo Paes seria feita por Pedro Paulo, hoje deputado federal e, na época, secretário da Casa Civil. No Brasil, as remessas em espécie teriam sido entregues em uma agência de publicidade. Carros fortes chegaram a levar 2 milhões de reais. Esses documentos mostram outros endereços onde o dinheiro seria entregue. Aqui, nervosinho que, segundo a investigação, se refere a Eduardo Paes, deveria receber quase 1,5 milhão de reais. Ele era, digamos assim, um dos únicos grandes membros, né, do PMDB do Rio de Janeiro, ao lado ali de Pezão, Cabral, Pisciani, enfim, e outros, que não havia sofrido até então processos criminais ou enfrentado a justiça criminal de modo mais intenso. Mas acreditava-se que isso era uma questão de tempo. Eduardo Paes não poderia se cercar de quem se cercou e sair ileso. Eduardo Paes vai responder pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. O deputado Pedro Paulo e outras 4 pessoas também foram denunciados. Essa é a segunda vez que o ex-prefeito é indiciado. Ele é suspeito de direcionar a licitação que construiu o Complexo Olímpico de Deodoro. Mesmo investigado por corrupção e crimes eleitorais, Eduardo Paes mantém a candidatura à Prefeitura do Rio nas eleições deste ano. Eduardo Paes disse que está indignado com a ação de busca e apreensão e que há uma tentativa clara de interferência no processo eleitoral. A defesa dele afirmou que vai se pronunciar depois que tiver acesso à denúncia. Para o deputado federal Pedro Paulo, do Democratas, também há uso político de instrumentos da Justiça para interferir na eleição e que, após ter acesso ao processo, ele fará sua defesa. A Odebrecht disse que colabora com as autoridades desde 2016. Polícia Civil em movimento. E por lá está a Clara Nery ao vivo com a gente, só que não para combater o tráfico de drogas. Tomei conhecimento e vi agora há pouco, no primeiro destaque feito pela Thaís Dias, Clara, que a Polícia Civil, os policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão, não só na sede aí da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas também na casa do prefeito Marcelo Crivella. Correto, Clara? Muito bom dia a você, bom trabalho daí.
Bom dia, Joel, Thaís, bom dia a todos, obrigada. Pois é, uma mega operação aí do Ministério Público com o apoio da Polícia Civil para cumprir 22 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à Prefeitura do Rio de Janeiro. Como você falou, pontos aí, como, por exemplo, a casa na Barra da Tijuca do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, mas também em diferentes pontos da cidade, endereços ligados a empresários ou agentes públicos da prefeitura. Essa operação visa aí um suposto esquema de corrupção na administração da prefeitura e é um desdobramento da primeira fase que ficou conhecida como QG da propina, em que o Marcelo Alves, que é então o presidente da Rio Tour, o irmão dele, Rafael Alves, e também o ex-assessor do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, foram alvos em março desse ano. E essas informações dessa primeira fase da operação, conhecida como QG da Prefeitura, foram adquiridas depois de um inquérito instaurado pelo Ministério Público em dezembro do ano passado, que constataram esse grande esquema de corrupção que era feito através de pagamentos indevidos. E quem foi apontado como operador desse esquema foi Rafael Alves, irmão de Marcelo Alves, presidente, então, da Rio Tour. Além disso, Rafael Alves também foi apontado, a gente lembra nessa primeira fase, como ajudar aí o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, em algumas fraudes e alguns pagamentos indevidos também na eleição de 2016. E a gente segue acompanhando porque tem investigações e informações sigilosas também nessa operação, mas a gente segue aqui na cidade da Polícia, Joel, checando e recebendo todos esses documentos que foram apreendidos e materiais também em diversos endereços ligados à prefeitura aqui na cidade do Rio de Janeiro, Joel. Eu imagino, Clara. Thaís, você que conversava com a Clara Neri antes do nosso jornal, algumas informações são sigilosas, mas tantas outras já são do nosso conhecimento. Já são do nosso conhecimento, o prefeito que vem sofrendo aí com várias denúncias recentes. Você vai lembrar do caso da Márcia, né? Cadê a Márcia? Sobre aquele oferecimento de cirurgias. Tivemos também recentemente o caso que ganhou muita repercussão, a história dos guardiões do Crivella, que eram pessoas colocadas nas portas dos hospitais. Ele que passou por 4 processos de impeachment, no último, na semana passada, conseguiu aí minar esse processo na Câmara. Mais denúncias como essa enfraquecem ainda mais. Ele é candidato à reeleição no Rio de Janeiro. Com certeza, enfraquece muito. Infelizmente, o Rio de Janeiro nessa condição política deplorável, né? Infelizmente. Clara, muito obrigado, eu já volto com você, tá? Vocês viram o nível de candidatos que tá para dirigir a cidade maravilhosa, a do Rio de Janeiro? Só escândalo de corrupção. Eu queria saber o que a população tem na cabeça. Não tem um mínimo de arrumação intracromossomial para escolher em quem votar. Eu queria saber qual é o motivo, o que induz vocês a votar nesse tipo de pessoas. Tá complicado. Você olha para a capital, né, a cidade mais importante do Brasil, que é a capital de São Paulo, Bolos e Mário Covas. Mário Covas, até pouco tempo agora, estava colocando imposto em cima de remédio, aumentando mais ainda. E Bolos defende o movimento sem terra, né, tomando propriedade dos outros. Então, gente, eu não sei aonde vai parar o nosso país. A única saída que eu vejo são os aeroportos, ir embora. Porque cada vez pior. Quanto aqui na cidade de Casimiro de Abreu, quanto fora. E vocês acham que independente de quem ganhar lá não vai refletir aqui no interior, não? Vai muito. E eu não vejo saída. Então tá aqui só um desabafo da nossa política brasileira. É só um desabafo.